Josué, capítulo 8. Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te sobre a Ai. Olha que ao rei de Ai e a seu povo e a sua cidade e a sua terra tenho dado na tua mão. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei, salvo que para vós outros saqueareis os seus despojos e seu gado. Põe-te emboscadas à cidade por detrás dela. Então Josué se levantou, e toda a gente de guerra para subir a Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos, e enviou-os de noite, e mandou-lhes dizendo: Olhai, poreis emboscadas à cidade, por detrás da cidade. Não vos alongueis muito da cidade, e estáis apercebidos. Porém, eu e todo o povo que está comigo, nos achegaremos à cidade. E será que quando nos saírem ao encontro, como antes, fugiremos diante de sua face? Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os arranquemos da cidade. Porque dirão: fogem diante de nossas faces como dantes, e fugiremos diante de sua face. Então saireis vós outros da emboscada, e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vo-la dará em vossas mãos. E será que, tomando vós outros a cidade, poreis a cidade fogo, conforme a palavra de o Senhor fareis. Olhai que vo-lo tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite em meio do povo. E levantou-se Josué de madrugada, e contou o povo, e subiu ele e os anciãos de Israel diante da face do povo a Ai. E subiu também toda a gente de guerra, que estava com ele, e chegaram-se e vieram em fronte da cidade, e alojaram-se da banda do norte de Ai, e havia um vale entre eles e Ai. Tomou também quase 5.000 varões, e pô-los entre Betel e Ai, em emboscada, ao ocidente da cidade. E puseram ao povo a todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela mesma noite até o meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, se apressuraram e se levantaram de madrugada, e os varões da cidade saíram ao encontro a Israel, ao combate, ele e todo o seu povo, ao tempo assinalado, perante as planuras. Porém ele não sabia que se houvesse posto emboscada detrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante de sua face, e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para o seguir. E seguiram a Josué, e arrancaram-se da cidade. E nem um só varão ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel. E deixaram a cidade aberta, e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: Estende a lança que tens em tua mão para Ai, porque a darei em tua mão. E Josué estendeu a lança que estava em sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou do seu lugar, apressuradamente, e correram em estendendo ele sua mão. E vieram à cidade, e a tomaram, e apressuraram-se, puseram a cidade a fogo. E virando-se os varões de Ai para trás, olharam, e eis que o fumo da cidade subia ao céu, e não tiveram lugar para fugirem a uma parte nem a outra parte, porque o povo que fugia para o deserto
se tornou contra os que o seguiam. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que o fumo da cidade subia, voltaram e feriram os varões de Ai. Também aqueles da cidade lhe saíram ao encontro, e assim ficaram em meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-os, até que nenhum deles ficou que escapasse. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo, e os trouxeram a Josué. E foi-se que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto, onde os tinham seguido, e havendo todos caído a fio da espada, até todos serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai, e a puseram a fio de espada. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai. Nem tampouco Josué retirou sua mão, que estendera com a lança, até não pôr em interdito a todos os moradores de Ai. Tão somente os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra de o Senhor, que tinha mandado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai, e a tornou no montão perpétuo, em assolamento até o dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou em um madeiro, até a tarde, e quase ao pôr do sol mandou Josué que seu corpo se tirasse do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo de o Senhor, mandara aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre que não se moverá ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram sacrifícios gratíficos. Também escreveu ali em pedras a repetição da lei de Moisés, que este havia escrito perante a face dos filhos de Israel. E todo Israel, com seus anciãos e maiorais, e os seus juízes, estavam de uma outra banda da arca, perante os sacerdotes levíticos, que levavam a arca do concerto de o Senhor, assim estrangeiros como naturais, metade deles em fronte do monte Gerizim, e outra metade em fronte do monte Ebal, como Moisés, servo de o Senhor, mandara, para primeiramente bendizer ao povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve, de tudo que o Moisés mandara, que Josué não lesse em alta voz, perante toda a congregação de Israel, e das mulheres, e dos meninos, e dos estrangeiros, que andavam em meio deles.